Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa. Da segunda-feira, após o domingo de Páscoa, até o sábado, nós celebramos como um único dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, porque todas as coisas são restauradas em Cristo. O Evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele tempo, 2 discípulos voltavam de Jerusalém para uma vila chamada Emaús. Caminhavam tristes e cabisbaixos, reclamando das coisas que havia acontecido na cidade de Jerusalém. De repente, um peregrino se aproximou deles e começou a conversar com eles, perguntando: "O que discutis pelos caminhos?" Eles responderam: "Só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém?" Ele perguntou: "Não, o que foi?" "Aquele profeta poderoso em obras e em palavras, chamado Jesus de Nazareno, que nós confiamos nele, e as nossas autoridades e sacerdotes o crucificaram. E já faz 3 dias que isso aconteceu. Até que algumas mulheres vieram com uma maluquice, dizendo que ele ressuscitou, que o corpo dele não estava mais lá. Mas nós não acreditamos." O peregrino perguntou para eles: "Mas por acaso não compreendeis as sagradas escrituras? Não está escrito nas profecias que o Cristo de Deus deveria passar por todas essas dores? E, começando de Moisés e pelos profetas, começou a ensinar-lhes as escrituras." Já próximo da vila de Emaús, a noite ia chegando. O peregrino fingiu que ia andando à frente e os 2 discípulos disseram: "Senhor, fica conosco, porque a noite já vai chegando e é perigoso." Ele entrou na casa com eles, sentou-se à mesa, partiu o pão e o abençoou, e os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus ressuscitado. E Jesus ficou invisível aos seus olhos. E eles começaram a conversar entre si, dizendo: "Os nossos corações não pulsavam de alegria e de calor quando ele nos ensinava as escrituras no caminho?" Imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Lá os discípulos disseram para eles: "O Senhor ressuscitou e apareceu para Simão." E eles contaram também como o Senhor havia se manifestado a eles no caminho entre Jerusalém e Emaús. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos trabalhar hoje, nesta manhã, com uma figura de linguagem para a gente compreender bem o espírito desse evangelho. São 2 discípulos que um dia se encantaram com Jesus, que Jesus entrou na vida deles e eles foram capazes de deixar a vida deles na vila de Emaús, o seu trabalho, a sua família, para andar atrás de um profeta poderoso de Israel, como eles mesmos dizem. Eles abandonaram a vida de Emaús para andarem atrás de Jesus, servindo, porque para eles Jesus é um profeta poderoso em obras e em palavras, e queria realizar grandes coisas, inclusive a libertação do povo de Israel da condição de serem escravos romanos. Mas nada disso aconteceu. O que eles viram em Jerusalém foi o profeta poderoso de Israel, chamado o Nazareno, crucificado. O que eles viram foi a violência, porque nesse momento para eles Jerusalém é sinal de violência, Jerusalém é sinal de morte, é sinal de decepção, é sinal de frustração. Por isso então eles estão deixando a cidade de Jerusalém, estão deixando o convívio com os demais discípulos, estão retornando à vida antiga, a antiga vida de Emaús, a antiga vida sem sentido de Emaús. Assim também acontece conosco, quando nós nos decepcionamos com o profeta poderoso de Israel, chamado Jesus de Nazaré, ou o Nazareno. Assim muitos de nós nos decepcionamos quando ele não cumpre o que nós queremos. E nós dizemos também: esperávamos que ele fosse realizar todas as nossas expectativas, mas ele não realizou. E desencantado com ele, frustrado com ele,
escandalizados com ele, assim nós também deixamos o convívio da comunidade de Jerusalém dentre os discípulos e retornamos à escravidão da vida sem sentido em Emaús. Emaús pode ser também um local situacional, porque é quando nós nos decepcionamos com Jesus e voltamos àquela vida desregrada e escravizada de pecados que a gente tinha. É quando nós mergulhamos numa situação de descrença tão profunda que nós passamos a combater até o Nazareno e passamos a combater também a sua igreja. E aqui muitos se tornam anticlericais, anticristãos e muitos também ateus. E muitos voltam à sua escravidão do passado porque não encontraram mais conforto e consolação no profeta de Israel. E mergulhados nessa tristeza, e mergulhados nesse desencanto, não conseguem mais pelo caminho perceber a presença de Jesus. E ainda que Jesus se aproxime deles e pergunte: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Porque quando nós não estamos bem, nós ficamos mergulhados na murmuração. Condenamos todos, condenamos tudo e nos escandalizamos também com o Senhor. E envolvidos nessa atmosfera, nenhum de nós temos olhos para enxergar o Senhor que vem até nós, e assim os nossos corações vão ficando secos, as nossas vidas perdem o sentido e nós não conseguimos mais enxergar o Senhor. O Senhor, começando de Moisés e passando pelos profetas, ensinou a eles que o Cristo deveria sofrer todas essas coisas. Mas só foi somente quando eles entraram na intimidade da casa, quando eles sentaram à mesa com o estranho, com o peregrino, e quando ele partiu o pão, que seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus e falaram: nossos corações não pulsavam de alegria quando ele nos ensinava pelo caminho. Permita a Deus que essa palavra de hoje também faça seu coração pulsar pelo caminho da fé, porque até chegarmos no Senhor, eu e você estaremos peregrinando na possibilidade de tantas tentações, de tantos erros, de tantos pecados, porque caminhamos na penumbra da fé, cuja luz do ressuscitado vai nos guiando. Mas devemos temer, temos que tomar cuidado para que nós não mergulhemos na impiedade, que não mergulhemos na noite escura da fé, e que não permitamos que os nossos olhos fiquem incapazes de enxergar Jesus de Nazaré. Assim que eles viram Jesus, assim que eles reconheceram Jesus, eles voltaram imediatamente a Jerusalém. E lá, eles ouviram dos discípulos que o Senhor havia ressuscitado e também para Simão, e eles também contaram como que o Senhor havia se manifestado a eles. Permita a Deus que esse tempo da oitava da Páscoa, o Senhor também possa se manifestar a mim e a você, e que nós reconheçamos o Senhor ao partir do pão da palavra, do pão eucarístico, do pão da misericórdia, e que esse partir do pão ajude a cada um de nós a sairmos do nosso mergulho na impiedade, da nossa incapacidade de vermos o Senhor, para levantarmos e voltarmos a Jerusalém existencial, que é o lugar da morada de Deus, junto com os irmãos. Logo mais, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. E amanhã, quinta-feira, dia 21, feriado nacional, o nosso pátio vai estar fechado, a nossa igreja estará fechada também, e não teremos nenhuma atividade religiosa nesse dia aqui em nossa Igreja Matriz. E no domingo, dia 24, de 2h30 até às 19 horas, nós teremos a Festa da Divina Misericórdia. Vamos celebrar a Festa da Divina Misericórdia. E a missa desse domingo, dia 24, será então às 18 horas e não às 19 horas. Venha celebrar conosco a misericórdia do Senhor. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia, aleluia.